Olá, gente querida, tudo bem com você? Nós estamos aqui iniciando o nosso podcast Conexões, Temas da Vida. Eu sou o Raimundo Alves e vou te fazer companhia nos próximos 30 minutos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com o Marcos Sacramento. Marcos, e aí, tudo bem? Firme, forte, sacudido para frente, Brasil. Oi, Raimundo, você, meu amigo, você, minha amiga, você aí nas diversas plataformas. Nosso abraço, nosso carinho. E nós estamos iniciando o nosso podcast Conexões, Temas da Vida. E hoje o tema mexe conosco, hein? Mexe com todos nós. É ou não é, Raimundo? Pois é, hoje nós estamos aqui alegres, empolgados para falarmos sobre sofrimento. E aí, Marcos? Alegres e Esta empolgados para falar sobre... Pois é. Apesar do tempo, pois é, pois é. Veja como a vida é paradoxal, não é? Estamos aqui animados, felizes, empolgados para falarmos sobre sofrimento. E aí, E, Marcos? e por falar em paradoxal, essa opinião contrária à comum, né? A comum. Hum, Paradoxal é meu prato predileto aos domingos, com macarronada, meu amigo. É bom demais dar conta, viu? Então, a gente gosta de gastar o nosso, né, aquela coisa toda do nosso vocabulário, mas eu acho que você descreveu bem. É paradoxal. A gente está para cima, alegre, sorridente, falando que está feliz, para falar de um tema, sofrimento, né? E você, me desculpe aí que eu te interrompi, mas continua, a bola está contigo. Não, pois é, mas tem há algum tempo eu aprendi uma lição interessante. É preciso ter vivido bem para falar sobre morte. Portanto, é preciso ser feliz para falar de sofrimento. E não, já diria o compositor, não é preciso saber viver. Viver, pois é, Na pois verdade, se você é. não souber viver, você não vai saber morrer. Não, não vai, não vai. E talvez esse seja um grande sofrimento, não saber morrer. Seria um E é um negócio tema, muito estranho. e é um tema interessante a questão de ser, talvez na cabeça de alguns, o sofrimento está muito ligado também à morte. Muitas Pois vezes o é. sofrimento aproxima, nos faz sentir a nossa fragilidade, né? Uhum, A sim, possibilidade, né, da morte que está rondando, né? Você está no hospital, você está com uma doença, está com um diagnóstico de alguma coisa, você começa a sentir, opa, a coisa começou a apertar para o meu lado, né? Então, é complicado isso, né? Então, continua a sua ideia, gostei, gostei. pois é. Pois Paradoxal. é, paradoxal, pois é. Não, veja, quando você falou de que a morte pode provocar esse sofrimento, quem sabe essa pessoa que nos assiste agora, para ela, a morte traz consigo um certo sofrimento e, portanto, esta deve ser a forma pela qual ela sofre. Ou a morte, o tema morte, seja um tema que causa-lhe sofrimento, Sim. não é? E Então, não só na pessoa, né? Nos familiares, nos entes queridos, que começam a perceber que aquela pessoa está realmente vivendo, né, momentos difíceis. Eu acho que tudo isso traz um sofrimento que é comum. E até dentro dessa ideia nossa de sofrimento hoje, a gente pensar um pouco por que as pessoas sofrem. Porque me parece que, eu estou dizendo as pessoas sofrem porque todos nós sofremos. Não todos existe, nós sofremos. eu sou imune, eu não tenho sofrimento, não tem nenhuma vacina contra o sofrimento. Né? Não, não, não tem. Não, não tem vacina contra o sofrimento, Marcos. E talvez essa pessoa que está aí nos assistindo, você, amigo, amiga, já esteja listando o que lhe causa sofrimento, o que lhe faz sofrer. E algumas pessoas sofrem, talvez, pelas mesmas coisas que você sofre, mas com intensidades diferentes, Verdade. né? Talvez agindo e reagindo de maneira diferente, mas isso não tira a questão do sofrimento. Né? Só você que está vivenciando é que pode realmente ter uma ideia do quanto isso te incomoda, o quanto que isso tem contribuído para uma qualidade de vida ruim. Porque às vezes a gente nem percebe, se dá conta de como lidar com o sofrimento. Me parece que a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento, porque
é algo que é recorrente em nossas vidas. Como lidar com o sofrimento, como tratar, como saber viver. Nós falamos sobre saber morrer, ter um Pois amor, é, saber viver. É como, sabe, você percebe pessoas, às vezes, que estão passando por problemas tão sérios e você consegue perceber na vida daquela pessoa atitudes diferentes em relação ao outro que está vivenciando o mesmo problema com outra atitude. Se fecha, se isola, não quer falar com ninguém, ou não se alimenta, ou dana, ou começa a alimentar-se de maneira indiscriminada. Cada um reage de uma maneira diferente. cada um reage de maneira diferente, e é por isso que torna o sofrimento tão singular para cada um de nós. E há pessoas que, por exemplo, a morte é um poço, há outras pessoas que a morte para elas é uma esquina. Então, o ser humano reage ao sofrimento definitivamente de maneiras diferentes. E você? E tem um detalhe. Como você sofre? Ou por que você sofre? Existe um detalhe que dizem Uhum. a questão do sofrimento por amor. Ah, Você, às pois vezes, é. o sofrimento por amor, talvez, eu acho que a maioria já passou por isso. Né? Aquele sofrimento, aquela angústia, talvez de não ser correspondido, ou de ser correspondido, mas a coisa não sabe, não avança, fica aquela roda Uhum. viva. Eu conheço muitas pessoas assim, que nos seus relacionamentos eles vivem brigando, brigam mais do que o amor deles é traduzido nas brigas constantes. Eles não conseguem conviver, né? E talvez isso traz tanto sofrimento, tanta dificuldade. E quando você perde, muitas vezes, é que você talvez valoriza, né? E aquele amor perdido. Talvez aí o sofrimento fica pior, porque já passou, não tem mais jeito. Aquela história do cavalo arriado só passa uma vez, né? Uma vez, Passou arriado, não fui, não aproveitei, e aí aquela pessoa está vivendo outra vida, com outra pessoa, e você ali, puxa vida, eu perdi, e muitos não conseguem tratar com isso. Então, eu acho que o sofrimento por amor é um dos problemas que nós podemos trabalhar isso. Sofrimento por raiva, por ódio. Tem pessoas que Uhum, sim. guardam assim, sabe, uma raiva, um ódio, fica aquela coisa doentia, né? Contra uma pessoa, contra uma situação, se torna Uhum, uma pessoa sim, revoltada, né? Fica revoltada. sim. Eu não sei, talvez, de certa maneira, essas porções de sofrimento que nós estamos tentando descrever, você do outro lado, você aí, internauta, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, jovem, adolescente, nosso podcast aqui é Conexões da Vida, afinal de contas. Temas da vida, não importa a sua idade. Né? Então, a gente quer bater esse papo contigo. Né? A gente quer ouvir o seu retorno, o seu feedback, e aí no YouTube a gente vai conversando, você vai deixando os seus comentários, as suas participações são importantes, o seu testemunho, as suas lições de vida. Acho que tudo isso vai poder nos ajudar a crescermos juntos dentro desse podcast, que é a proposta nossa do podcast, do Temas da Vida, é trazer temas importantes, temas relevantes, temas do nosso dia a dia, da nossa rotina, que às vezes nós nem percebemos a importância. E escolher esse tema como inicial do nosso podcast Sofrimento é realmente um desafio para nós, mas eu tenho até um pensamento aqui. Será que há males? Será que tem sofrimento que vem para o bem? Será que a pessoa às vezes passa por um sofrimento, por um problema, uma dificuldade? Você talvez já passou ou está vivendo e não consegue perceber que talvez aparentemente esse sofrimento, no final das contas, pode trazer uma luz no final do túnel, pode mudar a sua vida, pode dar aquela virada de chave, né, na vida da pessoa. Não sei, talvez eu já ouvi depoimentos de pessoas que passaram por aquela experiência de quase morte, né? E eles mudam suas Sim, vidas, mudam suas vidas, mudam suas atitudes. Eu acho que a crítica, a murmuração, às vezes a gente vive muito mal-humorado, e quando a gente tem a oportunidade de perceber que a vida ela é muito rápida, e a vida ela precisa ser apreciada a cada dia de uma maneira, sabe, especial, com a gratidão, com
entendendo as nossas fragilidades, Raimundo. Nós somos frágeis, mas aproveitando o que há de melhor, sabe, de observar no outro, de observar no, sabe, no amor. Nós estávamos falando aqui de amor não correspondido. Enquanto eu Pois tenho é, o amor presente, de investir nele, ou nos meus pais, na minha família, no meu ambiente de trabalho, talvez não seja o ideal, mas é o que eu tenho. Como saber viver, como viver nesses ambientes todos, nessa diversidade que talvez o sofrimento possa nos proporcionar. certamente. E veja, quando você disse de pessoas que sofrem por terem essas emoções tão agressivas, tão negativas, né? Você falou da raiva, do ódio. Há pessoas que sabem que têm, que possuem essa quota de raiva e elas não gostam disso. E isso provoca sofrimento. Eu posso deixar de fazer uma intervenção assertiva em determinada situação, mas uma vez que eu sei que eu posso me exceder, eu evito, e aí aquela situação piora, mas depois de um tempo eu digo, mas é que eu fiquei com medo, porque às vezes eu sou explosivo e aí eu poderia alterar a voz. Isso causa sofrimento e faz com que o sujeito perca oportunidades. Agora, tem um outro sofrimento, Marcos, que é o seguinte: esta mesma pessoa que tem essas quotas de raiva, de ódio, se ela cede a uma dessas emoções e vai lá e faz. E aí o sofrimento monta em cima dessa experiência e fará com que essa pessoa tenha uma relação muito ruim com o passado, fazendo-a sofrer imensamente. E às vezes essas decisões, elas não têm volta, como o cavalo que passa arriado, não é? Foi embora, passou, já era, não dá para reparar. Quanto sofrimento. Eu fiquei pensando na sua fala, Uhum. porque às vezes tem pessoas que são mais tranquilas, mais equilibradas, ou são equilibradas, mas em determinado momento, ela, por algum motivo, tira elas do eixo. Isso é comum, Uhum. pode acontecer. Pode, E claro. aí, e aí eu fiquei pensando nessas intervenções, na maturidade nossa como seres humanos, do arrependimento, do pedir perdão. Ou Uhum. eu reconheço que eu explodi, eu reconheço que eu saí da conta, eu ultrapassei os limites, mas eu tenho que ter essa atitude como ser humano de pedir perdão, de buscar, sabe, resolver a questão. Eu acho que causa sofrimento, principalmente quando você não trata o assunto, o problema. A gente cria um problema, às vezes nós temos até a razão, mas a gente, mesmo com a razão, a gente estoura com o outro, a gente chuta os baldes, como se fala na gíria, e Uhum, se sim, aí fala coisas que não deve, quando a gente está com a cabeça quente. E depois a gente precisa entender que é preciso pedir perdão, né? Reconhecer o nosso erro. Eu acho que isso pode ajudar também a gente a buscar isso, é, é, cuidar do nosso coração, né? Tratar do nosso coração. Os infartos acontecem, as doenças aí cardiovasculares, por não tratar, por não expressar. Ou, muitas vezes a gente vai para o boteco tem lá a sua válvula de escape para bebida, para o futebol, as pessoas são tranquilas, e quando chega no estádio, eu conheço pessoas que elas são, são uma, tem homens que eu conheço, amigos, que são damas, são verdadeiras damas. uhum, Mas sim, quando eles entram no estádio, mudam completamente. Parece que tem alguma coisa ali que é uma transformação. sim, Eu sou muito. A gente fica observando até mesmo na criança, né? O semblante sim, da criança como que demonstra a raiva, a ira, não entender e saber lidar com isso. Então, eu acho que o perdão, entender o princípio do perdão, nós estamos falando sobre várias porções aqui nesse sim, claro, essa é a rápido ideia. tempo. Hum, Acho que o perdão é um bom ingrediente na sua vida, você do outro lado. Como é que você lida com o perdão, com em perdoar e ser perdoado? Acho que é fundamental isso. sim. Veja, o sofrimento que uma vítima experimenta é sobremaneira ruim, uma angústia profunda, uma dificuldade para realizar as mínimas tarefas, uma sensação de injustiça, tudo isso causa sofrimento. Todavia,
não podemos esquecer-nos de que essa pessoa, Marcos, que você falou, aparentemente calma, tranquila, mas que hora ou outra pode se exceder. Olha, o sofrimento que essa pessoa pode experimentar por uma atitude explosiva é um sofrimento também indizível. E aí a gente tem o sofrimento dos dois lados. Você tem o sofrimento que a vítima experimenta, que a gente não pode ignorar, mas também tem um sofrimento deste que sabe que se excedeu, que perdeu a linha. E aí some isso a uma dificuldade de ir lá e pedir perdão. Isso Sim. provoca sofrimento. O que traz sofrimento na sua vida hoje? É uma boa pergunta, né? Uma boa É uma reflexão. boa pergunta. Você, hoje você está sofrendo por algum motivo? Alguma coisa está tirando a sua paz, a sua tranquilidade? Aquilo que se, de vez em quando a gente escuta esse, é um bordão, né? Muitas pessoas falam isso, né? Políticos, então, não. O importante é quando eu chego à noite no travesseiro e eu posso. Será? Né? Será que eu consigo conciliar o sono no travesseiro? Talvez tem pessoas que não sei por quais razões ela endurece, né? Fecha o coração dela, ela só olha o lado dela, muitas vezes. São insensíveis, são indiferentes, né? Ah, Sim, e isso talvez seja um problema na vida dela. Ela, ou seja, aquela questão, para que o meu sucesso aconteça, não importa, não vai importar quais serão as minhas ferramentas, porque eu vou passar por cima de todo mundo, um rolo compressor, né? E, e nós, muitas vezes, somos humilhados de diversas formas, no trabalho, na escola. Existem N situações que podem provocar o sofrimento, dentro dessa pergunta que traz sofrimento nas pessoas. O bullying é muito comum, apesar que hoje mudou muita coisa a lei, mas mesmo assim a pessoa se sente mal, né? A obesidade, a pessoa não se sente bem consigo mesma pela atitude das outras pessoas. Eu acho que tanta coisa que você falou sobre invisível, né? Essa invisibilidade, muitas vezes a pessoa se sente tão. Ela se torna invisível pela indiferença da compaixão das pessoas pela vida dela, pela preocupação da vida dela. Recentemente eu fui num laboratório fazer uns exames e a atendente tem uma deficiência, ela não tinha ela só tinha um punho de um dos braços, ela não tinha os dedos. E ela foi pegando o meu resultado, meus exames, dos outros clientes, e eu fiquei observando ela, manuseando ali no escaninho, ela cuidando ali para poder, no computador e tal. E eu prestei atenção na agilidade dela. E uma coisa que eu tenho aprendido é como que você, quando você percebe atitudes, ações interessantes, importantes, boas, você valorizar a pessoa. Então, eu falei baixinho para ela, assim, para que os outros clientes não escutassem. Eu falei, desculpa, eu não quero ser inconveniente com a senhora, mas eu estou impressionado com a sua habilidade. Eu não falei nada do braço dela, mas ela sim. entendeu que era isso. Eu estou impressionado com a habilidade que a senhora demonstra no seu ambiente de trabalho. Aquilo, impressionante. Ela, ela virou, olhou, ela abriu um sorriso para mim e ela disse assim, e ela falou o nome dela para mim, e falou qual era o nome, falou assim, por favor, fala na coordenação essas observações. Ou seja, as pessoas não têm o hábito de perceber o outro. Então, a pessoa, eu fiquei imaginando que essa pessoa deve ter algumas dificuldades. Às vezes, as pessoas têm um olhar. Essa pessoa atendendo a gente aqui, eu preciso de rapidez para ser atendido e tal. Eu estou voltando àquele ponto. A gente só olhando os nossos interesses e não se coloca no lugar do outro. Então, a pessoa está trabalhando, tentando fazer o melhor e você não percebe. Ou ao longo da vida a pessoa já foi tão discriminada ou rebaixada. Uhum, sim, sim. Você chega e fica só, sabe, trabalhando essas ideias, quando todos nós temos, eu acho que uma coleção, né? É um conjunto de boas habilidades, coisas que nós temos mais dificuldades ou deficiências, todos nós temos. Né? A gente tem que saber lidar com isso para poder ter uma vida legal. Porque se eu ficar só mirando que eu não sou assim, que eu sou incapaz, a coisa não funciona. Então, quando eu recebo um elogio legítimo, faz diferença. Então, eu senti que foi bom eu ter falado daquilo para aquela senhora. Né? Certamente. E veja,
essa invisibilidade, essa indiferença, daqui a pouco ela aumenta a ponto de geralmente, no senso comum, a gente pensa que o contrário de amor é ódio. Sim, E quem experimenta o desamor percebe que não é bem isso. Uma pessoa que experimenta um certo desamor, um certo desafeto, ela não percebe que o outro a odeia. O registro dela é de uma indiferença tamanha a ponto de que, para o outro, ela não existe. No ódio, o outro ainda existe. Provoca sofrimento, evidentemente. sim, Saber que nós somos odiados por alguém, geralmente é por quem a gente gosta, né? Geralmente os ódios têm antes do ódio tem uma relação, né? E aí depois fica só o ódio. Portanto, no ódio o objeto existe, na indiferença o objeto não existe. E como é sofrido, como é angustiante saber que na vida do outro, você não existe. É indiferente. Você está apagado. Isso causa sofrimento. é verdade. E aí tem aquele poeta, hoje eu estou trazendo sempre alguma canção, alguma Ah, letra. pois é, Essa, diga, diga. essa tua indiferença Essa é tua que me mata. indiferença. Né? É Contrário do verdade. amor, É contrário do amor, verdade. Boa. contrário do Puxa. amor é indiferença. Né? É. Essa tua indiferença é que me mata. Muito bem cantada, por sinal, essa Pois música, né? é, por Linda. sinal, muito bem cantado. É verdade. E É. aí eu tenho, para que nós possamos, acho que nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso Nos... podcast. Verdade. Quero lembrar uma situação, eu não sei, eu tenho encontrado ao longo desse tempo, nas páginas da Bíblia, algumas reflexões, Hum, algumas ideias que eu fico pensando comigo como aplicar isso, pensando por que a Bíblia foi escrita, e quando eu fico lembrando daquela ideia lá de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, quando o autor lá do livro de Tiago, escrevendo, ele diz assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Vou até repetir. Ele diz assim, a Bíblia está dizendo, repita. lá em Tiago, capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por provações. E eu fiquei pensando, será que a Bíblia foi escrita para sofredor? Para me fazer mais sofredor? Para me deixar para baixo? Eu fiquei pensando nessa importância da Bíblia, porque a gente sabe o quanto que o Senhor Jesus ele valoriza a Bíblia, o quanto que ele delegou para esses escritores do Novo Testamento, né? Eles foram inspirados por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, né? Para poder escrever essas cartas. E eu fico pensando isso, que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por provações. Claro que não é para ficar saltitante, né? Soltando fogos, rojões, porque eu estou passando por provações, mas é encontrar, essa que é a minha percepção, encontrar na aflição, encontrar na provação alegria, mesmo em tempos porque é fácil você ser alegre quando está indo tudo bem, e às vezes nós nem percebemos que estamos em paz, que as coisas estão fluindo bem, e nem valorizamos tanto esse momento. Mas quando as dificuldades chegam, a gente quer criticar, a gente quer murmurar, a gente quer, sabe, olhar o mundo com outros olhos. E aí eu fico pensando, viu, Raimundo? Fico pensando que a Bíblia é muito sábia quando está dizendo isso Sim. sobre a importância de nós encontrarmos na palavra de Deus, encontrarmos em Deus a resposta para as nossas vidas, a paz. Encontrar em Jesus, né? E Jesus vai dizer: olha, no mundo vocês vão passar por muitas aflições. Jesus disse isso. Mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele é a nossa inspiração. Ele venceu o mundo. Então, eu fiquei pensando nisso, no que a Bíblia diz sobre. E na Bíblia a gente vai encontrar todos esses temas. Eu acredito que no podcast a gente vai ter que. A nossa fonte de inspiração, com certeza, é a Bíblia, que é impressionante o Pois conteúdo é. que a Bíblia Sim. oferece. Uhum. Eu estou aqui pensando, a gente já está finalizando, né? Mas deixe-me.
Minha amiga, meu amigo, ouça-nos por mais alguns minutinhos. Eu tava, eu já perdi meu pai, por exemplo, né? Então, já experimentei um luto paterno, não é? E é sobremaneira difícil, pesado. Mas quando você falou quando o Tiago diz, olha, tendes aí por motivo de toda alegria o passar por provações, né? E aí você falou de encontrar alegria no meio disso, não é? Bom, isso eu acho que é a meta de todo discípulo é encontrar essa alegria no meio da tribulação, não é? Encontrar um lugar para dormir no meio da tempestade, como Jesus encontrou. E aí eu estava pensando que depois de algum tempo da partida do meu pai, aquela angústia se tornou o que, de novo, paradoxalmente, Bom, eu chamei, macarronada é maravilhoso. eu chamei de angústia gloriosa, né? Porque passou, agora tá tudo bem, tá sossegado, né? Sossegado é um adjetivo que a gente usa muito aqui na minha região, mas é encontrar essa glória no meio do sofrimento, é encontrar esse deleite apesar das turbulências, das dificuldades. Essa é a meta de todo o cristão. E aí, para finalizar minha fala, daí eu devolvo para você, Marcos. Eu lembro acho que você conhece, né? O C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, se todos nós pudéssemos encontrar um lugar silencioso no meio da tempestade para ouvir a voz de Deus, isso traria essa glória, esse bálsamo, não é? Então, e aí talvez se a gente ouvisse essa voz de Deus, a gente poderia dizer, puxa, eu experimentei uma angústia gloriosa, uma preocupação tranquila, não é? Então, é bem por aí. É interessante isso. É muito importante a gente conseguir perceber no dia a dia que nós não estamos sozinhos, né? Que Deus é um Deus que se preocupa conosco. Deus, nesse megafone que você citou aí de Deus, de sofrimento, ele quer falar conosco, talvez até o silêncio. E é no silêncio, muitas vezes, que Deus está nos falando, ou no hospital. A gente não precisa sair, chegar num funeral, ou num hospital, ou numa situação tão crítica, mas abrir o nosso pensamento, a nossa mente para as coisas importantes e valorizar e investir a cada dia em pessoas, em família, na nossa família, na nossa relação pessoal com Deus. Acho que é muito importante. Muito importante. E eu recomendo, né? Leia a Bíblia. Estou falando de religião, não estou falando nada disso. Leia a Bíblia. De fato, eu adquiri esse hábito já há muitos anos e eu comecei lendo a Bíblia há 35 anos, 37 anos atrás, quando minha carreira como jornalista esportivo, como repórter esportivo no Rio de Janeiro, e o meu professor de locução, eu não entendia nada de Bíblia, e ele dizia para os alunos, olha, uma boa maneira de você... Foi sábia a palavra daquele professor. Ele já entendia a importância da Bíblia, então a maneira dele motivar as pessoas a lerem a Bíblia foi, você quer melhorar a sua dicção? Você quer ser um bom locutor? E ele era um locutor de cabine, né? Aquele locutor que trabalha em cabine na Rede Globo, tipo aquele que você está vendo lá, desafiando todo o oeste americano, ele se tornou perigoso demais para continuar, assista agora. Né? Então, ele era uma das vozes ali da Rede Globo. E eu fiz o curso de locução, e ele disse, leia a Bíblia em voz alta. Isso vai ajudar muito a sua leitura. E eu fiquei durante uns 3 meses lendo a Bíblia, todos os dias em voz alta, mas não entendia nada. E aí comecei a despertar interesse pelo estilo literário e por tudo mais. Fez diferença. Até que caiu a ficha, antigamente falar caiu a ficha, né? Dos orelhões. Né? E aí eu percebi, Raimundo, isso. A importância. Então, eu quis dar esse toque sobre a importância da Bíblia, porque tem feito diferença na minha vida, no meu sofrimento, nos meus relacionamentos interpessoais.
nas minhas fragilidades como ser humano, né? Então, bom demais esse podcast de hoje, conexões da vida, né? Temas da vida. Ah, bom demais. Olha, foi um prazeraço, viu, Raimundo, bater esse papo contigo aí, bem redondinho. E eu tenho um slogan, né? Vou terminar com o meu slogan e passo para você. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida. Obrigado, Marcos. Obrigado. Bom, muito obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Deus abençoe você, sua família. Por favor, comenta, compartilha aí com seus amigos, com a sua família. Ah, você tem um tema que acha interessante, gostaria que a gente pudesse falar aqui? Escreva aí nos comentários, nós vamos ler todos os comentários alegremente, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Até breve. Até.